mas a gente está num período historicamente, né, perigando entrar numa recessão maior, quem sabe até numa depressão mundial. E eu diria que dentro desse cenário a gente ainda pode ver isso indo um pouco mais fundo, mas eu diria que a gente já está muito exaurido. Bitcoin já chegou ao fundo e daqui para frente só teremos altas ou não? Ou vamos ter mais quedas pela frente? Para responder a essa e várias outras perguntas, eu vou conversar hoje com o Rodrigo da Liga Cripto, um dos maiores especialistas e estudiosos do Bitcoin, blockchain e tecnologias do Brasil. Vou perguntar para o Rodrigo se já chegamos ou não ao fundo do Bitcoin, como que ele está vendo todo esse cenário de recessão, Estados Unidos, queda de bolsas, inflação, juro americano e muito mais. É a nossa série especial Bitcoin, chegamos ao fundo? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bernardo Pascovitch, criador do canal. Aqui a gente fala sobre investimentos, criptomoedas, economia, finanças e muito mais, sempre para você investir melhor. E por falar em investir melhor, você tem que entrar no meu grupo do Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. Lá eu mando análises gratuitas ao longo do dia, informações, tudo o que você precisa saber para acompanhar o mercado e para tomar suas melhores decisões de investimento. Grupo gratuito, o primeiro link aqui na descrição. Entra que eu te espero lá. E agora, vamos pro papo com o Rodrigo. Agora com vocês, Rodrigo da Liga Cripto conversando com a gente. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, meu bom, tudo bem. Muito obrigado pelo convite, cara. É muito bacana estar aqui. Já tinha visto vários vídeos seus antigamente, antes de ter meu próprio canal até. É muito maneiro Que poder estar aqui legal. hoje. Pô, que legal. Obrigado pela participação, obrigado pelo teu tempo. Tamo junto, meu. Vou começar já com a bomba, com a batata quente no teu colo, que todo mundo quer saber. Aquela pergunta de 1 bilhão, 1 trilhão de dólares, que ninguém tem a resposta, mas todo mundo pergunta sempre. Chegamos ou não chegamos ao fundo do Bitcoin? Cara, então, posso te dar a resposta simples, posso te dar a resposta mais complicada. A resposta simples ou a resposta da tua live de 2 horas? Qual que vocês querem, né? Exatamente. Então, eu acredito que se a gente estivesse dentro de uma narrativa é, que regra o comportamento de todos os bancos centrais do mundo, provavelmente esse fundo já teria sido encontrado. Eu colocaria aí uns 90% de certeza, mas a gente está num período historicamente, né, perigando entrar numa recessão maior, quem sabe até numa depressão mundial. E eu diria que dentro desse cenário a gente ainda pode ver isso indo um pouco mais fundo, mas eu diria que a gente já está muito exaurido e eu acredito que no máximo a gente vê mais uma pernada para baixo, se ver, e a última pernada, se ela vier, provavelmente já tá muito bem identificada em diversas leituras. A gente pode ler isso via estudos de Fibonacci, a gente pode ler isso via estudos de acumulação, tem diversas leituras aí que me trazem uma segurança muito grande, que abaixo dos 12K, 10K a gente não volta nunca mais, e só voltaríamos agora interpretando todo esse cenário macro agora como um grande evento Black Swan, que foge muito da narrativa, e assim como a gente deu aquela agulhada nos 3.000 pré-pandemia, eu acredito que a gente pode estar observando algo bem parecido com isso, dando aquela agulhada ali em direção aos 14, 12K, e provavelmente já vai ter muita gente se antecipando para esse fundo. E um argumento muito forte que a gente tem, seja para uma pernada agora, ou já para esse fundo ter sido encontrado, é que o capital intelectual e o dinheiro inteligente já está se mostrando, já mostrou a mão. Inclusive, eu comentei ontem sobre uma carta, não sei se você viu a carta de banqueiros centrais do mundo pedindo para que o Bank of International Settlements aumentasse a exposição de 1% para 5%, como a exposição, no caso, sugerida aí, né? Então, a gente já vê que o dinheiro inteligente já está Sim. nisso, e acredito que sim, pode. A gente tem dois cenários aí para mim. Para mim, o fundo pode já ter sido encontrado agora, isso vai ser muito em cima da legislação, porque esse compliance interno das grandes empresas é o que está também sendo uma trava muito grande para a entrada das grandes instituições de cabeça mesmo, e ao mesmo tempo pode ser também mais uma pernadinha para baixo aí, que eu estou enxergando honestamente como uma oportunidade geracional aí. A gente não veria isso dentro de um cenário econômico no qual a economia não fosse toda inflada, né, por causa da própria pandemia. Então, para a galera que estava querendo a oportunidade de entrar da melhor maneira possível, provavelmente entrar agora para um horizonte aí de 5, 6, até 10 anos já é uma excelente entrada, Uhum. mas olhando, eu diria aí para o curto prazo, talvez a gente possa ter um pouquinho mais de dor vindo aí.
Legal. Antes da gente ir para os teus gráficos, uma provocação, um pensamento, né? Eu sempre falo que o Bitcoin é uma criança mimada porque, pô, ela não passou por nenhuma bronca na vida, né? Nunca levou um tapa na cabeça, né? Um tapa na orelha. Não teve crise econômica, não teve recessão, não teve inflação, não teve juro em alta, não teve nada. E agora, pela primeira vez na história do Bitcoin, a gente tem inflação, tem juro, tem risco de recessão, ou já recessão na Europa, guerra, ainda tem coronavírus, vira e mexe, China fecha cidades, e qualquer cidade na China tem milhões e dezenas, centenas e bilhões de pessoas, né? Então, assim, coronavírus continua com todo esse problema, e o Bitcoin no meio de tudo isso, sem ninguém saber exatamente para onde vai e para onde não vai. Você não acha que, e eu acompanho seus vídeos, enfim, mas falando aqui pro pessoal, a gente usar aquelas métricas que todo mundo gosta de usar, média de 200 semanas, RSI, perdas de long-term holders, enfim, todas essas métricas que, beleza, funcionaram super bem num contexto de expansão monetária internacional, expansão do S&P, usar essas métricas agora não te deixa um pouquinho com a pulga atrás da orelha? Porque, puta, se o S&P caiu, o S&P caiu agora 25% e o Bitcoin caiu 75%. Beleza, não é uma regra de 3, não é que, né, se o S&P cair mais 25%, o Bitcoin vai cair mais 75%. Não, mas a correlação está super grande. E eu me preocupo pra caramba com o S&P, porque a gente não vê nenhum sinal de desaceleração da inflação nos Estados Unidos. Europa cada vez pior, o inverno nem começou na Europa e o gás já explodiu pra caramba. Então, o que você acha dessa situação do Bitcoin no meio de tanta turbulência? Você acha que a galera segura mesmo o preço? Ou a gente pode ter aí... Você já falou que abaixo de 10 mil você acha que não voltaria, né? Mas como que você vê tudo isso? Então, eu acredito assim, a gente pode enxergar isso por duas óticas, né? A ótica que eu diria que é a ótica matemática e a ótica talvez histórica, né? Eu já faço análise técnica há um bom tempo e eu sempre me surpreendo com como, cara, pode acontecer muita coisa, realmente o mundo caminha por, né, a gente tem muitos estopins em eventos históricos, mas para mim a lei, a matemática é a suprema, cara. Inclusive, quando você vai puxar métricas que na teoria não... Vou dar um exemplo. Se o evento Black Swan fosse tão imprevisível assim, ele não teria atingido métricas tão precisas no gráfico, entendeu? Então, para mim, o gráfico ele computa até esses eventos. E eu acredito que se a gente utiliza métricas que são métricas realmente que funcionam numa narrativa de expansão monetária de 13 anos, eu concordo 100% com você de que essas leituras agora talvez estejam um pouco enviesadas e que a gente agora pode estar entrando dentro de uma nova norma, que é o que vai regrar as próximas leituras pelos próximos anos. Mas ainda assim, eu acredito que essas métricas todas têm pertinência. Quando você olha, por exemplo, essa queda aqui da pandemia, parecia algo meio, né, sem pé nem cabeça, ninguém sabia onde isso ia parar, mas se você pega as métricas mais importantes, ele bateu certinho na métrica, por mais que isso fosse um evento completamente Black Swan, o mundo inteiro entrando em desespero, procurando liquidez, sem saber o que ia acontecer, 6 meses parado em casa. Então, para mim, o gráfico já computa tudo quase, cara. Para mim, ele computa eventos históricos, desdobramentos históricos, e eu acredito que assim, já aproveitando o seu gancho, o Bitcoin foi criado lá em 2008 justamente entendendo que a raça humana é falha. Infelizmente, está todo mundo olhando para o próprio umbigo, para os próprios lucros, e isso é o que faz com que esses ciclos sejam tão estendidos e tão explorados pelos grandes endinheirados e tudo mais. Então, agora, pela primeira vez, a gente vai ver se, de fato, a narrativa da qual ele foi criado vai entrar em fruição, se isso realmente vai ser utilizado. Algo que a gente já pode dizer como uma leitura de força do próprio Bitcoin agora é que ele está se comportando de maneira bem sólida frente a tudo que está acontecendo no mercado americano, né? Mas nem de longe eu acredito que esse fim já tenha acabado, e eu acho que a gente consegue ler talvez esse fundo entrando até para cripto quando a gente conseguir ter um vislumbre de quando a economia americana vai pivotar para um momento expansionista mais uma vez, porque a gente sabe que, no final das contas, cara, é uma grande história bem contada.
A dívida americana só cresce, inclusive fez aniversário ontem, né? Numa máxima É, histórica aí de é. 31 tri. Então, a gente sabe que no final das contas, cara, para se regar a economia é a manutenção dessa narrativa. E tudo que o Fed quer é que o mundo não perca confiança no poder deles de tocar essa narrativa. Mas É. uma grande é super arbitrário. Precisa-se de mais dinheiro, imprime-se mais. Inclusive, é bem possível que a gente veja a dívida americana aumentando muito para conseguir cobrir os custos de tudo que está acontecendo agora. Sim, Então, sim. acho que é um grande jogo de narrativa. O Fed vai querer manter aí, né, o máximo de segurança, ele vai fazer tudo o que ele tem que fazer lá, Paul Volcker lá, mas eu acredito realmente que é uma questão de tempo. Apostar contra os americanos é muito complicado, porque eles se mostram muito sagazes, seja de maneira limpa ou não, para É, conseguir manter isso tudo. E talvez, se a gente pular, por exemplo, para SP500, a gente consiga puxar antes do próprio Bitcoin, da onde vem isso, né? Provavelmente. Eu tenho um canalzão aqui, então, para mim o apocalipse acaba aqui embaixo, entendeu? 3, quanto Provavelmente que é isso? nos 2, 3 3 mil. mil? Ah. Nos 3 Sabe mil. que Deixa eu ver isso aqui puxa mais 20. Não, de repente a gente puxa até, cara, de volta para testar esse fundo aqui. O Michael Burry, ele fala de 1.900 pontos no S&P, né? 1900. E seria uma queda de uns... Ele deve estar pegando essa projeção aqui. Deve dar mais Pode ou ser. menos isso. Ele também, enfim, ele se glorificou por ter acertado lá em 2008, mas desde então ele já falou muita coisa que acabou não acontecendo, mas a galera gosta muito dele, né? Não, mas é um cara pra gente ouvir, é um cara que manja muito, né? E ele fala que ele recentemente, ele faz aqueles tweets doidos, né? Que ele posta, depois ele apaga tudo, né? E aí ele falou recentemente que, enfim, ele tá vendo muitas semelhanças com a bolha de 2000, de tecnologia de 2000, e vendo muita semelhança também com a própria bolha de 2008. Então, muita exuberância, muita irracionalidade, achando que as quedas já acabaram. E essa é uma outra dúvida que eu tenho muito, né? Pô, se a gente teve a maior expansão monetária da história, de 2008 para cá, será que a queda não é proporcional à subida? Porque se a gente olhar historicamente o S&P nas recessões 2008, 2080, 70, ele cai entre 50% e 60%, né? Só em 1929 caiu lá 90%. Mas será que a queda de agora seria proporcional à expansão monetária que teve? É tanta liquidez, tanta irracionalidade, tanta ganância, tanta exuberância? Essa é uma dúvida que eu tenho, porque, pô, não sei. Se tanto dinheiro foi colocado, quanto mais você sobe, maior a queda, né? Total. E, na verdade, era um grande jogo de todo mundo se alavancando em si. Então, Pois agora a é, gente está vendo o pois é. castelo de carta caindo, né? Inclusive, eu acredito que o próprio Bitcoin, cara, é um super termômetro exacerbado das subidas e das descidas. Olha isso aqui, cara. Essa subida aqui do Bitcoin, cara, isso aqui não Sim. existe, gente. Olha É, isso, foram quantas? Foram, sei lá, cada 2 velas é um mês. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses só de porra, assim, só de muito dinheiro entrando. E o que a gente sim. está vendo agora é exatamente a super saída. Só que o que eu acho que as pessoas não entendem é, os americanos não sabem lidar com inflação. Eles não conseguem, eles realmente ficam muito assustados. Eles não sabem É, lidar com isso. Mas eu acho que vai chegar um ponto que o Fed vai virar e falar, cara, olha só, a gente vai ter que se acostumar com o dólar inflacionado, porque a gente imprimiu 40% de todo o supply de 70 anos do dólar em 2 anos, e vocês vão ter que se acostumar com os dólares a mais. Toma aí a nota de $200, agora $500, sei lá, e o mundo vai seguir jogando esse jogo, porque é um te jogo de vira com isso. quebra-quebra. Eles só vão voltar Ah, a segurar a economia quando começar aquele quebra-quebra, começar a ter que dar o bailout para a estrutura toda não ruir, e aí todo mundo vai ter que se acostumar com os zeros a mais, eu acho, assim. ah, Talvez ah. vão conseguir voltar para 2%, mas aí eu gosto muito da opinião do meu primo Heraldo de Paola, que trabalha na Liberta também. Ele tem uma visão macro muito boa e a gente está muito alinhado no que diz respeito a isso. Assim, o negócio deve sangrar por mais um bom tempo antes que a coisa comece a andar devidamente. Assim, a gente pode estar. E honestamente, para cripto, cara, para Bitcoin, porra, é a oportunidade que todo mundo queria. E o que é engraçado de ver é que quando estava lá nos 60 mil, 69 mil, todo mundo falando, mas se voltasse para 20, eu vendia. Compraria tudo, venderia casa, sogra, periquito, tudo, né? É sempre a mesma coisa. E essas pessoas Ah, não estão mais. Por isso que o merecimento realmente não existe almoço de graça, cara. A conta precisa fechar. Então, quem está aqui até agora provavelmente vai colher os frutos lá na frente, cara. Mas para você, então, já chegamos ou estamos muito perto do fundo aí, pelas tuas métricas? Tá muito perto, cara. E isso não, e para mim, isso também não quer dizer que vai vir uma bull run explosiva logo depois, mas eu acredito claro. que a gente deve encontrar o fundo, ficar lateralizando num tempão nesse fundo ali, provavelmente num rangezinho. Acredito, inclusive, que se a gente for caminhar em direção aos 10, 12 mil,
é bem possível que seja aí o ponto de quase zero risco. E aí seria muito interessante para os países começarem a passar ETF spot, a legislar isso de uma maneira que eles vão conseguir ter uma exposição muito grande com risco muito pequeno. E aí eu acho que a gente está agora, na verdade, medindo quando que as grandes instituições, os grandes governos vão interpretar o patamar de preço como um fundo que seja uma razão de risco muito pequena para eles, e aí passa a legislação, passa tudo para poder entrar Google, para todas essas grandes empresas terem um compliance enorme, né, para conseguir entrar. Para mim, essa é a grande porteira, e já está assim, eles já estão mostrando a mão, cara, mas isso é uma informação que o seu público, o meu público, tem acesso porque são pessoas tecnologicamente privilegiadas. E a massa não sabe disso. Então, as cartas já estão dadas, cara. Acho que é só uma questão de tempo e talvez as pessoas tenham uma oportunidade muito grande de acumular num fundo que está indo mais fundo do que, aspas, deveria ir, né? Sim, sim. E se não segurar aí nos 19, 17, o que você enxerga como próximo ponto que poderia segurar? O que você tem de métrica aí bacana? Cara, a gente pode ver isso. A gente pode ver isso via livro de ordem, que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu puxo pra gente aqui. Eu utilizo bastante essa plataforma aqui, se chama Trader, TRDR que chama. Ele tem uma leitura muito, muito bacana que ele destrincha todos os livros de ordem de todas as exchanges, de todas as maiores exchanges de cripto. E isso traz para a gente uma leitura bem sóbria, eu diria assim, para a gente também entender que o momento do mercado não é um bom um momento, né? Tá todo mundo, na verdade, procurando um bom ponto de saída para tentar pescar mais lá embaixo. Sim. Aqui, deixa eu mostrar. Ó, vamos puxar a precisão lá para trás. E para a galera entender, aqui, ó, eu estou pegando o livro de ordem de todas as exchanges, tá? De todas as maiores exchanges, a gente tem aqui a ordem de spot, perpétuo e futuros. Então a gente já vê que a casa dos 21 tem uma parede muito grande. Sim. E provavelmente acima dos 21, eu não sei se a gente vai agora. Provavelmente a gente consegue expandir até os 21 para depois puxar uma limpeza boa. Eu consigo enxergar a gente dando uma pernada em direção aos 22 a 25, justamente para limpar toda essa galera que está super alavancada no short, né? Porque os stops com certeza estão aqui. Ficam todos aí. Então, essa busca de liquidez das próprias exchanges até pode dar aquela agulhada que vai enganar todo mundo, aí sim o mercado vai estar pronto para descer. Mas, inclusive, se a gente for mais fundo e for desligar aqui as ordens de perpétuo e futuro, for destrinchar só na ordem de compra e venda pura mesmo, que é o que segura o mercado, aspas, a gente vê que tem uma fatia muito grande dos 19 aos, vamos botar aqui, 15, 14, Sim. que mostra esse fundo. Você vê que dos 10 mil para baixo, nem tem ordem. Tá vendo? É exatamente o que eu te falei, se a gente for puxar, isso está super de acordo com a estrutura do mercado. Quando a gente vê as ordens vindo de acordo com a estrutura do mercado, isso fica muito claro, cara. Se a gente for puxar, por exemplo, aqui, ó, o VPVR, que é aquele indicador de acumulação e distribuição, olha só, olhando o topo, né, pegando o topo de 2020, o bear market e o crash lá da pandemia, olha só onde está o driver principal, assim, o maior colchão de todos, assim, vai dos 5 e tal aos, vamos ser bem sincero, né, aos 12 e tal. Então eu diria que, por exemplo, os 9 mil seria aquele max pain, todo mundo puxando, todo mundo capitulação final, né? Exatamente, a capitulação final, mas muita gente vai se antecipar, cara. O dinheiro inteligente não é bobo, né? Claro, parece trivial, mas eles vão se antecipar. Para mim, se estiver chegando perto dos 14 ali, já vai ter muita entrada muito, muito, muito agressiva. E aí é bem possível que a galera que vai ficar esperando os 12, os 10, os 8, talvez nem veja mais isso. A mesma galera que estava lá em 2018 esperando pelos $1.000, né? Ou na pandemia também esperando pelos 1.000, bate 3 e volta. Exatamente. Mas legal. A gente tem no meu grupo de amigos pessoal, a gente tem um camarada que ele chama ele de 13 mil. Quando bateu 17 mil, que ele bateu no topo histórico, que foi quando eu virei para todo mundo que estava ao meu redor. Falei, cara, eu tô esperando há 3 anos por esse momento, vai romper a máxima histórica, vamos. E ele falou, não, claro que não, vai chegar nos 13 com certeza. O cara tá esperando até hoje. Então, realmente. Anos depois. Exatamente, cara. E aí, então, legal. basicamente, a dinâmica que eu te falei fica super clara agora, porque quando a gente liga as ordens perpétuas e futuras, dá para ver que tem muita gente apostando na queda. E isso acaba sendo um incentivo muito grande para o mercado fazer aquela pernada para buscar liquidez, porque a conta não fecha e não dá para descer com todo mundo alavancado assim. Total. Então agora eu estou esperando a interação com essa linha de tendência de baixa aqui,
pode ser via lateralização. Eu acredito, inclusive, que a gente vai dar mais uma pernadinha aqui. Acho que a gente está procurando suporte aqui na casa dos 20 e tanto para dar uma pernadinha em direção aos 21, mas aqui que o mercado vai se decidir, porque se o mercado interpreta isso como um rompimento, vai rolar muita virada de casaca, a gente pode procurar um ralizinho um pouco mais gordo, mas do jeito que a coisa tá, cara, me parece que é uma questão de tempo, né? Porque a leitura é muito clara, a gente faz o rally, corrige, volta mais fraco do que anteriormente, faz o rally, Corrija. corrige, faz o rally mais fraco do que anteriormente. Então, a gente está vendo esse nível dos 18 e tanto ser testado o tempo todo, e uma vez que toda essa liquidez de compra aqui for secada, aí o mercado vai poder dar aquela pernada para baixo mais grossa. Mas é o que eu te falei, quando isso aqui tiver 200, 300 mil daqui a uns bons anos, você não vai se importar se você comprar uns Total. 20, uns 18, uns 14, né? Então, acho que é mais por aí mesmo. E eu tenho uma. Deixa eu ver aqui. Ó, se a gente for puxar uma. Deixa eu fechar isso aqui rapidinho, perdão. Se a gente for fechar só uma Fibo bem rápida mesmo, assim, só para ver aonde estaria a devolução Fez desse o dinheiro, Corona. né? Pegou a expansão, olha só. Coração da Fibonacci, a gente sabe que está aqui, né, cara? O 061, geralmente o mercado, né? Antigamente era engraçado, porque nos livros tradicionais de análise técnica era devolve-se 33%, volta 66% do O movimento. movimento. E, na verdade, Fibonacci foi lá e falou: não é 66, não, é 61,8 para Exatamente. 1,8 para ser mais exato. Então, cara, falta ainda, tá vendo? Ainda falta mais uma pernadinha. E se a gente for puxar uma extensão de Fibo da queda, ó, pernada 1, eita, pernada 1 recuou, a gente puxa o 0,3 aqui pro alvo, olha só, alvo atingido. O alvo atingido estava nos 20 e pouco. Sim. Agora a gente joga o 0,3 aqui, pronto. O próximo alvo na verdade, tá nos 8 e pouco. Sim. Se a gente for puxar daqui, deixa eu ver se eu tô com ele ligado para se ela tá certinha para Fibo. Tá logarítmica. Tá aqui. Log. Cara, é isso. Na teoria, se a gente for buscar, o alvo final tá nos 9K, que é onde tá aquela acumulação máxima. Mas é o que eu te falei. Quando vai chegando perto do fundo, vai testando isso tudo, cara, só se realmente a gente estiver num período muito, muito, muito trevas da economia para chegar lá. Não duvido, não, mas muita água vai correr, vai rolar muito contra-movimento, porque ao longo dessa queda, todo institucional vai começar a fazer um DCA muito agressivo, cara. Michael Saylor começa a postar loucamente, né? Não, se ele não infartar antes disso, né? Mas, assim, acredito que, cara, a gente tá. E é bizarro, porque, por exemplo, lá em Singapura, eu troquei uma ideia com muito market maker, muito mesmo. A galera que provê liquidez para banco mesmo, banco Web 2. Caras grandes mesmo. Cara, os caras que realmente, que inclusive trocando a ideia inicial, eu fui bem sincero e o cara falou, não, inclusive a maioria deles falou, não, a gente trabalha de maneira bem, como é que eu falo, discreta. Então a gente sabe que market maker é shady business, mas ainda assim, cara, ver o interesse deles, ver como eles estão movimentando o mercado, ver como, por exemplo, a maioria dos market makers agora, eles estão olhando em projetos de como eles conseguem prover liquidez para os bancos tradicionais utilizando cripto como colateral. Então, cara, já é uma realidade muito clara. Eu acho que é só uma questão de tempo até abrir essas porteiras mesmo. E, mais ainda, tudo isso que está acontecendo agora, conflito geopolítico, todas essas tretas, essas brigas que estão girando em volta de commodity energético, tudo isso, ao meu ver, é para aproveitar que o dólar está fragilizado com essa hiperinflação pós-pandemia e tentar já derrubar de vez e mudar a ordem mundial. É isso que está acontecendo agora. Então, talvez, é bem possível que o próprio Estados Unidos, cara, e o resto do mundo que está ligado à parte, né, que está ligado diplomaticamente aos Estados Unidos e economicamente aos Estados Unidos, enxerga o Bitcoin como uma grande aspas salvação, né? Não salvação, mas né, só alternativa, né? Vai ser muito interessante. Se for isso, Satoshi Nakamoto merece um bom Nobel de Economia aí, porque anônimo. Você sabe que eu falo muito de liberdade no canal, né? Para mim, a jornada de cripto vai muito de você entender a importância, né? Como é que ele gira no mundo e entender que agora todos os governos estão caminhando por um caminho de gerar moeda digital, que é para conseguir te catalogar na planilha do governo, da onde você está, o que você faz. Isso me dá muito medo, porque a partir daí acabou a liberdade. Então, para mim, além de tudo, além de ser um ativo que não inflaciona, de ser um ativo que não tem o homem do meio, que você realmente tem um anonimato e uma segurança muito grande, além de tudo isso, é uma ferramenta de liberdade absurda, porque agora
com dinheiro digital, o cara vai saber a bala que você compra no jornal, o médico que você vai, a viagem que você faz. Isso me deixa muito assustado, É um porque controle cada vez não maior, é né? necessário. Ah, Não é necessário. Então, para mim, acima de tudo, cara, é o último suspiro de liberdade financeira que a gente vai ter aí pela próxima década. Assim, 1984 já está saindo da sessão de ficção e já está indo para a sessão, né, de de realidade cada vez acontecimentos mais. contemporâneos. Ah, E, assim, eu sou meio sensacionalista mesmo, a galera. Não, mas é importante pra galera entender o que tá rolando também, né? Assim, deixo o convite depois para pegar o nosso conteúdo, porque a gente trata muito de todas as óticas, seja do lado econômico, seja do lado sim, histórico, do lado, né, de liberdade. Acho muito importante falar sobre isso mesmo, até porque no Brasil, cara, o nosso público é um público muito inteligente, mas é um sim, público sim. que vive numa sociedade que ninguém fala de dinheiro. Não se fala de dinheiro em casa, não se fala de dinheiro no É colégio, não se fala de tabu, dinheiro nem na né? faculdade, a não sei que você fale disso especificamente. Então é muito importante ter alguém que abra o olho da galera, porque eu acho que, inclusive, que a educação dos países emergentes é toda direcionada justamente para essas pessoas não terem noção de onde elas estão pisando, porque você Sim, consegue controlar elas de uma maneira muito mais fácil, né? Então, o nosso papel aqui chega para trazer esse esclarecimento, né, para a galera. Graças legal. a Deus. Boa. Cara, posso te mostrar uma coisa aqui que eu fiz? Primeiro, obrigado aí por ter compartilhado as tuas ideias aí, super legal. Eu sei que você tem vários estudos poxa, os seus estudos super legais. Eu fiz um aqui que eu nunca vi você fazer, nunca vi ninguém fazer, na verdade, e eu achei bem interessante. Eu ia compartilhar com você, até ver o que você acha. Esse aqui basicamente é o Bitcoin no mês, né, desde a sua criação. Um ponto que eu acho interessante é, primeiro, isso daqui. Como os topos, né, você vai perdendo força, e pela primeira vez na história, vai perdendo, na verdade, o ângulo de ataque, né, o ângulo de inclinação, e pela primeira vez na história você tem um topo duplo no mensal. Isso nunca tinha acontecido na história, né? Então esse é o primeiro ponto que eu achei bem chamativo. E aqui a galera confunde muito, acha que a queda ela é ruim pro ativo. Na verdade a queda é saudável pro ativo porque ela faz com que o ativo respire. Até outra coisa que as pessoas têm um preconceito é com o conceito de bolha. Mas até o mercado imobiliário dos Estados Unidos já teve bolha. E as pessoas continuam morando em casas e apartamentos. Então, bolha não diz que o ativo é ruim. A bolha só diz uma condição naquele momento com relação ao preço. Só isso. Não tem nada, absolutamente nada a ver com o ativo em si. Mas isso me chamou muita atenção. Pela primeira vez na história, você tem um topo duplo no mensal. E aí essa provocação, putz, será que a gente está perdendo esse ângulo e aí vai começar uma coisa mais forte de queda? Tá perfeita a análise, cara. Inclusive, isso olhando para isso, é um super termômetro do Fed, Sim, sim, de que sim, uma política monetária não está mais segurando essa sim. expansão e o dinheiro fácil, né? E precisa dar uma respirada, né? Perfeito. Aqui é uma de Elliott só, que achei interessante, tem aquelas 5 para cima e teria as 3 para baixo a princípio, mas isso daqui eu acho mais interessante, cara. Isso daqui é o RSI mensal, tá? E basicamente todos os ativos que tem algum histórico mais relevante, tipo, sei lá, Facebook não tem tanto tempo, Amazon não tem tanto tempo, mas todos os ativos que têm mais tempo de existência, todos na sua história, em algum momento, o RSI mensal já bateu em sobrevenda, já bateu em 30. Esse aqui, por exemplo, é o S&P. Tem várias vezes na história que bateu em 30. Essa aqui é a Nasdaq, por exemplo. Uma ou duas vezes bateu em 30. Apple, 2 vezes aqui na história. Microsoft, uma vez bateu em 30. Vale do Rio Doce, era Vale do Rio Doce, Vale aqui no Brasil, né? 2 vezes. Todas de qualquer setor. ExxonMobil, 2 ou 3 vezes na história. China Mobile, uma vez, ou 2, 3 vezes, enfim. E aí o nosso amigo, que nunca na história desceu para essa região. E de novo, isso não quer. Já me falaram, mas o Bitcoin é o melhor ativo do mundo, ele não vai fazer o que os outros fizeram. Falei, gente, RSI não diz nada com relação ao ativo, a RSI é um termômetro de velocidade do preço. Pode ser o Bitcoin, pode ser a melhor coisa do mundo, pode ser a primeira maravilha do mundo. RSI mede a velocidade desse preço, não mede se ele é melhor ou pior que o resto. E a minha tese é, esse bicho vai bater 30 no mensal em algum momento. Primeiro que se você olhar aqui no RSI, você já tem divergência negativa, né? O preço cada vez mais alto e o RSI cada vez mais baixo. Então, o que eu juntei aqui? Divergência negativa no mensal, topo duplo no mensal pela primeira vez na história. Nunca bateu em 30 no RSI mensal. Esse bicho é 100% de certeza que em algum momento da história ele vai dar essa esfriada. Se é agora ou não, não sabemos, mas tem algumas caras interessantes aí para eventualmente ele descer para o 30. Problema,
O 30 do mensal hoje dá menos $18.000, que obviamente, né? Obviamente não existe. Mas é uma provocação que de novo, eu fiz isso, não sei se outra pessoa já fez. Não estou falando que vai acontecer, né? Mas é só uma reflexão que eu achei interessante, porque mostra que talvez tenha um respiro ou uma lateralização muito maior do que todo mundo imagina, ou uma queda maior do que imaginam. Mas eu achei alguns pontos interessantes aqui que eu sei que você tem vários estudos que eu quis compartilhar com você. Eu acho que acho que vale, pô, esse estudo tá perfeito, cara. Inclusive puxar essas outras leituras de outros ativos fica perfeito, porque Eu achei a legal. maioria desses ativos que você mostrou já passou por outras crises, certo? Já passaram por muito tempo, né? Esse aqui é S&P, Então é né? isso. Talvez Ah, essa leitura esteja perfeita no sentido de que pegar os ativos que já passaram por outras crises e sim. ver o quão fundo esse RSI mensal chegou, talvez faça total sentido. Mas, ao mesmo tempo, tem que também botar o contraponto, que é o que você falou. Os 30 do RSI hoje em dia pega menos tanto, então a gente estaria acabando falando, né, no fim da história. Sim. Então, eu acredito que, assim, é o que eu te falei, eu acho que agora a gente está vivendo a volatilidade do curtíssimo prazo, que Sim. numa vela mensal acaba sendo só uma sombra, né? Então a gente está num período, eu acho que agora vem o verdadeiro desafio histórico do O Bitcoin, teste, que é né? ver se ele vai ser interpretado pelo mundo, por exemplo, né? E a gente não pode ser ingênuo de descartar as leituras mais severas, que seriam o mundo inteiro enxergando o Bitcoin como se fosse a arma que o lado da Rússia, da China vai utilizar, e isso vai ser super demonizado pelo mundo, e Sim. aí pode rolar todo um movimento de tentativa de controle, de banimento, mas ao mesmo tempo a gente pode enxergar o próprio governo central, que é o que regra, né, a moeda de reserva do mundo, que é o dólar, abraçando o Bitcoin, e isso a gente vê o lado do dinheiro também olhando para o Bitcoin de uma maneira mais positiva, mas eu acredito que no final, no frigir dos ovos, cara, o Bitcoin pega o pior do ser humano, o melhor do ser humano, que é Ah, o pior do ser humano é olhar para o próprio umbigo e se preocupar só com si. E o melhor do ser humano é a parte mais altruísta, pega os dois e traz a imparcialidade. Isso quase que se anula. E a rede é feita sim. para ser imparcial, ela é feita para. A rede não está nem aí se é a Rússia que está usando, se é os Estados Unidos que está usando, se é o Brasil que está usando. E eu acredito que quem os experts econômicos, que são os caras que movem a economia mesmo, que fazem as políticas fiscais e tudo mais, essa galera já viu esse grau de imparcialidade. Quando a gente vê, por exemplo, a Suíça, que a gente sabe que a gente tem, né, vários dedos para falar, mas é onde parte do dinheiro está. É um país que tenta se posicionar de uma maneira neutra diplomaticamente ao longo de todos os conflitos, e parece que agora chegou o primeiro ativo que pode, de fato, tornar eles imparciais. E a gente vê, por Sim. exemplo, a cidade de Lugano, não é uma cidade do interior da África, não é um país emergente, cara, é uma Europa, cidade né? na Suíça Ah, transformando o Bitcoin em moeda de curso legal. Então vai sim. ter sempre algum país que vai ser muito interessante que o Bitcoin faça parte, seja por interesse próprio, seja por querer ficar numa posição de neutralidade. Então, cara, eu acredito que a gente acaba ganhando por todos os lados. E no mundo no qual o conflito era distante e estava tudo ok, talvez isso não fosse tão latente. Mas atualmente, tudo que está acontecendo é uma grande propaganda de que o homem não sabe lidar com o dinheiro, os grandes Sim. endinheirados produzem o dinheiro e manipulam o dinheiro em prol de si, e a gente precisa muito de uma rede que seja imparcial, que a política monetária não seja alterada, e a gente tenta tocar de uma maneira mais justa, né? Boa, cara. Pô, super obrigado pelo papo, obrigado pela sua participação, valeu aí Deu por aí Eu que por tudo. agradeço, tudo. meu bom. Conta pra galera como que podem encontrar vocês. Perfeito. Então, galera, eu faço parte de um canal que se chama Liga Cripto no YouTube. O canal é composto de 4 integrantes e a gente cobre absolutamente tudo que vocês queiram saber sobre criptomoedas. Eu faço faço essa cobertura macroeconômica, tentando ligar isso sempre com o curto prazo. Faço a parte de análise técnica mais pesada, focando em operadores de curto prazo, longo prazo e médio prazo. Nós temos especialistas em moedas alternativas e projetos alternativos, que honestamente, né, o que vai vir aí como as grandes penny stocks aí do mercado de Sim. cripto. A gente tem o meu irmão, por exemplo, que puxa as melhores análises on-chain, e a gente trouxe análises on-chain de cripto para o Brasil, pegando e jogando toda a cena um passo para cima. E a gente tem também Legal. todos os tutoriais, todas
notícias realmente para cobrir todas as bases. Então, espero vocês lá. Liga Cripto no YouTube. O meu conteúdo vai às segundas, quartas e sextas. É cerca de 2 horinhas de conteúdo. Falo pra caramba, falo pra galera. Se não quiser acompanhar na íntegra, assiste na velocidade mais aceleradinha aí, que vocês vão ficar 100% por dentro, tá? E, mano, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra estar aqui. É muito bacana, como eu falei, antigamente acompanhar o teu conteúdo e hoje em dia tá aqui. No final das contas, a gente vive num livre mercado de informação, e se a gente está onde a gente está é porque o mercado tá validando o conteúdo de qualidade aí. Então, deixo o meu convite para vocês e mais uma vez, muito obrigado, meu bom. Valeu, super obrigado, parabéns pelo conteúdo, pelo trabalho e até a próxima. Tamo junto, meu bom. Valeu, abração. Agora eu que vou te puxar lá no canal para fazer. Bora, quando quiser. Tamo junto. Valeu, galera. E aí, de tudo que o Rodrigo mencionou aqui, do que você mais gostou, o que foi mais importante, mais esclarecedor na sua visão? Comenta aqui embaixo. E quem que você quer ver nessa série Bitcoin Chegamos ao Fundo? Qual outro convidado você quer que eu entreviste, que eu converse aqui no canal? Comenta aqui embaixo também com a sua sugestão. Entra no grupo do Telegram, eu deixei o convite para você, primeiro link aqui na descrição do vídeo, o grupo que mais cresce no Brasil, totalmente gratuito para receber todas as minhas análises. Se você quiser usar a corretora que eu uso com mais desconto ainda, você precisa abrir conta na Bybit usando o nosso link de parceria para ter desconto nas taxas. É a corretora que está com as melhores ferramentas atualmente e tem taxa zero até dezembro no mercado à vista para você comprar qualquer par de criptomoedas. Abra sua conta, o segundo link aqui embaixo na descrição, com o nosso link você tem mais desconto ainda e você não vai se arrepender. Deixe também seu like, se inscreve no canal, compartilha com as outras pessoas e a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, um abraço e tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu fiz com o Stormer e perguntei pro Stormer, chegamos ou não ao fundo do Bitcoin? E ele falou algumas coisas sensacionais. Clica para você assistir agora e entender toda a visão desse que é um dos maiores especialistas do Brasil.